Meus amigos e minhas amigas, hoje quase que eu vim mascarado. Mas tive que vir assim, de cara limpa, sem maquiagem, porque sexta-feira de Halloween. Mas as notícias são mais interessantes. E essas é que eu trago a vocês e alguns vídeos também do que está acontecendo. Depois desse confronto com a polícia e os traficantes lá no Rio de Janeiro, Uruguai, Paraguai e Argentina fecharam ou aumentaram o controle com as fronteiras do Brasil. Agora o Brasil se tornou um exportador de terroristas, que são do Comando Vermelho e do PCC, embora que o governo brasileiro não os considere desta forma. A Argentina já considerou, Paraguai também. 8 governadores se reuniram e eles querem fazer o consórcio da paz. Não contam com o governo federal, porque se depender do governo federal, vai ser igual ao confronto que houve no Rio, sem qualquer apoio, que o governador Castro já nos falou. Isso que nós somos uma república federativa. O presidente Lula, para não falar mal de grupos terroristas, ele se referiu ao PCC dizendo assim, como uma grande quadrilha envolvida em lavagem de dinheiro. Isto, para ele, é o PCC. Ele não quer dizer esse nome de jeito nenhum. Quanto ao lamento, não sei se quanto aos marginais ou aos policiais nem se fala, mas o presidente Lula ficou calado e fez somente uma nota de 4 linhas. Isso foi o que ele fez em suas redes sociais. Mas deve ser por causa daquela filosofia que ele já falou em outras oportunidades. Eu não quero ver as Forças Armadas nas favelas brigando com bandidos. E também uma concepção do presidente Lula, e principalmente o Lewandowski, o ministro da Justiça e da Segurança e ex do Supremo Tribunal Federal, eles se negam a decretar a GLO, que é a garantia da lei e da ordem. Mas eles já irão decretar na COP30, lá em Belém do Pará, em Natal. Estranho, né? Lá pode, no Rio não pode. É muito estranho. O Comando Vermelho, essa grande facção, que o governo não quer considerar como narcotraficantes, ele negocia drones com visão térmica. Sabe para quê? Para caçar policiais no Rio. Já o ministro do Desenvolvimento Agrário, Paulo Teixeira, afirmou que guerra às drogas é guerra contra os pobres. O ministro, então, não tem um pensamento diferente do seu chefe, que é o presidente Lula. Já o governador o Cláudio Castro, para o pavor da oposição, ele conquistou, após essa operação no Rio, a operação contenção, mega operação, 500 mil de seguidores nas redes sociais. E com isso o governo, que já gastou 500 bilhão só em propaganda, e não consegue de maneira nenhuma um feito desses. Já o agora relator assumido da ADF 635, cujo relator foi o Fachin, que agora presidente do Supremo, ministro Alexandre de Moraes, ele vai pessoalmente ouvir o governador do Rio. Mas o governador do Rio já disse que não receberá Alexandre de Moraes no Palácio Guanabara. Será no Centro Integrado de Comando e Controle. Os 117 que morreram tinham alguma ocorrência policial. Ninguém era santo. E outro, os que morreram, foi lá no morro, como ele diz, que era a rota de fuga. E sabe por que agora, inclusive, a esquerda, que é PSOL, PT, todos esses esquerdistas, dizendo que vão pedir uma perícia paralela. Mas eles alteraram os corpos, desfizeram o local, trouxeram aqueles homens do morro, trouxeram e expuseram nas ruas,
só de cuecas, seminus, por quê? Tinha uma razão. Para eles se tornarem mártires, eles tinham que estar sem aquelas roupas guerrilheiras, camufladas, sem coletes balísticos. E claro que as armas, esses a polícia recolheu. E uma equipe de ministras do presidente Lula estiveram no complexo do Alemão. Não precisavam de segurança. Foram bem recebidas quando nenhum policial poderia ir em hipótese alguma. Isto já aconteceu ao agora ministro Flávio Dino, que também foi tranquilamente lá na favela, sem qualquer segurança, quando ministro da Segurança. São coisas estranhas que estão acontecendo, principalmente nesta gestão. Já o Lewandowski, é o ministro da Justiça e Segurança, diz que não há intenção de considerar CV e PCC grupos terroristas. Já o Capitão Nascimento, mas na ficção, o Wagner Moura, condenou a ação da polícia. Pessoalmente, como artista, ele é de esquerda e não concorda com isso. Era só na ficção que o pessoal achava que ele era um grande artista. Mas como ator, talvez seja, mas como pessoa, negativo. Também aquela não sei se apresentadora, artista, seja o que for, Luana Piovani, que diz que foi para Portugal com seus filhos, depois de ter auxiliado na eleição do presidente Lula. Diz que por falta de segurança. E agora ela tem o disparate de criticar a polícia do Rio e diz que mata muito. O Brasil, como eu já havia informado, gastou R$500 milhão até agora, tão somente em propaganda. O presidente Lula havia dito que ia fazer que o Brasil fosse reconhecido mundialmente, mas está sendo reconhecido como o eixo do mal aqui da América. É Brasil, Venezuela e Colômbia. Quem não está gostando nada disso é Donald Trump, que já recusou a oferta do presidente Lula de ser o mediador do conflito político que está havendo entre Estados Unidos e Venezuela. Mas o sistema já está se preparando. Por unanimidade, no dia 28 de novembro, o Conselho Nacional de Justiça recomendou a juízes criminais de todo o país para que não aceitem pedidos de diligências feitos diretamente pelas polícias militares, sem que haja a ciência e manifestação prévia do Ministério Público. Muito embora o Brasil seja uma república federativa, alguns governadores já viram que não dá para contar com o governo federal. E com isso estão se reunindo de direita para criar um consórcio da paz. O governador Eduardo Leite não está compondo esse grupo. Primeiro, politicamente, seria muito bom, ele ofereceu forças de segurança pública do Rio Grande para auxiliar o Rio de Janeiro se fosse necessário. Mas agora parece que já está dando para trás. Mas vocês pensam que o governo Lula sempre foi assim, desta forma? Não. Antes dele ser solicitado para que auxiliasse as forças do Rio, ele tinha uma concepção, quando era só para demonstrar que iria combater o crime organizado. Mas na hora que foi solicitado, foi negado. Basta dizer que ele diz que se ficou horrorizado com o número de mortes acontecidas, mas não morte de policiais. Foram 4, que embora seja pequeno, o significado para a sociedade é muito grande. Inclusive tem um delegado de polícia da DRE que está em estado grave e já amputou uma perna. Está propenso a termos ainda mais uma vítima e do lado da lei e ao lado do bem, que é o lado da polícia. Não é possível que o povo do Rio tenha que sofrer tanto
com a ação dos marginais. Nós vamos ajudar o Rio de Janeiro a combater o crime organizado, a combater os milicianos. Eu já conversei com o governador Castro do Rio de Janeiro, ontem eu conversei com o Flávio Dino, hoje eu vou conversar com o ministro da Defesa na perspectiva de fazer com que a aeronáutica possa ter uma intervenção maior nos aeroportos do Rio de Janeiro, que a Marinha possa ter uma intervenção maior nos portos do Rio de Janeiro, para ver se a gente consegue combater mais, sabe, o crime organizado, o narcotráfico, o tráfico de armas, ou seja, nós vamos ter que agir um pouco mais. Mas isso que ele falou, politicamente seria o ideal. É para inglês ver. Mas na hora do vamos ver, sendo solicitados, foram negados, principalmente blindados da Marinha, que seriam de muita utilidade nesta operação, pois desfariam as barricadas imediatamente. E aí está o governador do Rio, o Cláudio Castro, explicando para vocês como se portou o governo federal quando solicitado. Um jornalista me perguntou, Tino, governador, o governo federal estava presente na operação de hoje? E eu respondi, não está. Ele me perguntou por quê? Eu falei, porque das 3 últimas vezes que nós solicitamos os blindados para que ajudassem as polícias a entrar, os blindados da Marinha, sobretudo, eles conseguem passar as barricadas, eles não nos atenderam. Mas o sistema já está combatendo o governador Cláudio Castro por essa mega operação que o povo de bem aplaudiu e muito. A ministra Carmen Lúcia, do TSE, já convocou para terça-feira o governador. O presidente da Comissão dos Direitos Humanos da Câmara dos Deputados pediu a cassação do governador do Rio. E também o líder do governo, por acaso, o Lindenberg Farias. E a quem? A quem ele se socorre sempre diretamente. E, na maioria das vezes, ele é atendido. Supremo Tribunal Federal. E o Tribunal Superior Eleitoral marcou para a próxima terça-feira o julgamento de uma ação que pode levar à cassação do mandato do governador do Rio, Cláudio Castro. A apuração é do analista Theo Cury. A data foi marcada pela ministra Carmen Lúcia, presidente do TSE, depois da liberação do caso pela relatora do processo, ministra Isabel Galotti. A definição de uma data para o início do julgamento acontece um dia depois da mega operação nos complexos do Alemão e da Penha, mega operação que resultou em 119 mortes. A Procuradoria-Geral Eleitoral defendeu no ano passado a cassação do governador e do vice-governador. O órgão alega abuso de poder político e econômico envolvendo o financiamento de projetos e programas de 2 instituições no ano de 2022. Mas aí está mais uma manobra do governo. O ministro Wellington Dias, do governo Lula, ele incentiva as pessoas para que prefiram ter o Bolsa Família e não a carteira do trabalho, que com certeza é muito mais vantajoso. Mas, para que vocês saibam, na estatística do IBGE, que diz que reduziu o desemprego, mas é que numa manobra eles consideram aquele que tem Bolsa Família, consequentemente não procura o emprego formal e com isso dizem que caiu o desemprego, mas os moradores de rua dobraram em números. Qual será a razão? Vejam aí. Olha como esse desgoverno Lula é uma tragédia. Após conseguir dobrar o número de moradores de rua e mais que dobrar a fila do INSS que Lula prometeu zerar, agora o ministro do Desenvolvimento Social de Lula, Wellington Dias, foi gravado defendendo que os brasileiros troquem a carteira de trabalho pelo cartão do Bolsa Família. Isso sem contar a roubalheira no INSS. Olha aí, nós estamos em Minas Gerais e aqui eu quero trazer não só o abraço, mas contem com o governo do presidente Lula, todo o povo aí do Vale do Jequitinhonha. Está aqui com o nosso ministro hoje, para a gente é uma honra muito grande. Sabemos que hoje o Vale do Jequitinhonha e o Alto Rio Pardo vivem um momento diferenciado e queremos cada vez mais, como foi dito pelo nosso ministro, que nós possamos no futuro trocar a carteira de trabalho pelo cartão do Bolsa Família, porque saiu da pobreza. Isso. E essa também é uma das razões porque ele escolheu Boulos como ministro. Diz ele que deve percorrer lá pelo Nordeste, que embora todos esses benefícios, a sua popularidade está caindo.
Tudo pela propaganda do governo. Mas para quem gosta de benesses do governo, esse é o ideal, com certeza. Não querem que mude de maneira nenhuma. E é por isso que Lula ficou incentivado e diz que vai concorrer ao 4º governo, coisa que ele disse que não o faria mais. Mais uma de suas mentiras. Mas eu espero que vocês, ao assistirem esse nosso vídeo, embora tenha sido longo, acredito que tenha sido também bem esclarecedor. E esta sua opinião é muito bem-vinda no canal de Pepe Severo no YouTube, onde eu peço também que, se acharem por bem, se inscrevam no canal. Temos edições diárias e os mais variados assuntos.